Tá gravando? Tá gravando? Oi, tudo bom? Tudo bom, linda? Como você tá maravilhosa? Nossa. Maravilhosa é ela! Bora lá! Olha, Satanás tentou me sabotar, mas ele não vai conseguir, meu amor, porque quando você olha pra esta beleza, essa beldade do Senhor, você entende que você não tem poder para nada, meu querido. Só entendeu? Tinha outro vídeo, não era esse vídeo. Fiz outro vídeo, vou fazer outro vídeo. Esse vai ser o quê? Esse vai ser excelente. Esse vai ser perfeito. O outro tava bom, mas esse vai ser excelente. Tá bom? Então já fica o recado pro senhor, senhor vaza. Sou vaza porque depois dessa beleza aqui, a moça não tem chance pra nada. Tudo bom? Bora, mulher, reage! E aí, bicha? Como é que tu tá? Olha, eu vou fazer um relato aqui rapidinho antes de começar esse vídeo, porque quem me segue lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, já vou fazer a chamada aqui agora antes de começar a falar qualquer coisa, tá? Lá a gente compartilha tudo com vocês, essa minha vida, a vida real, só entendeu? A vida real, oficial. E aí lá eu contei o que foi chegar até esse vídeo que você assiste. Sim, meu bem, não era esse vídeo, era outro vídeo que aconteceu, Satanás. Satanás tentou me sabotar. O que ele faz? Ele tenta ofuscar o nosso brilho. Ele tenta ofuscar o nosso brilho de tudo quanto é jeito. E o que eu fiz? Tô desafiando ele, tô olhando na cara dele e falando assim, aqui você não entra. O Senhor tentou. O Senhor tentou. Mas o Senhor não vai conseguir. Sabe por quê, amor? Porque eu sou filha amada. Sou filha querida. Sou filha, entendeu? O Senhor não vai conseguir. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele tenta te derrubar. O inimigo tenta me derrubar. Mas ele não vai conseguir, meu amor. Ele não vai conseguir, querido. Você entendeu? Porque o Deus que me protege não dorme, bonita. Tudo bom? Não dorme. Você entendeu? Então ele tenta. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Então, pra você, Satanás, este brilho maravilhoso. Te enganei, viu? Tentasse me derrubar, fingi que estava derrubada, mas ressuscitei. Mulher, e aí, como é que tu tá, bicha? Reage! Como é que tu tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Ai, que bom, mulher. Então bora pro vídeo. É o seguinte, antes de qualquer coisa, já dá um curtir, já comenta, já dá... Entendeu? Faz aquele trabalho que a amiga metida blogueira de vocês necessita pra que isso aqui dê certo. Entendeu? Até gaguejando a gente, tá? Pra que isso aqui dê certo, a gente precisa do seu auxílio, você entendeu? A gente precisa da sua caridade. Qual que é a caridade? É um like. Essa caridade não te custa nada. É só um like. Do like, aí tem um pouquinho mais de caridade que é comentar. Só que a caridade maior, se a senhora quiser ser reconhecida lá, a senhora vai se inscrever. Então, mulher, não resista a mim. Faça esse trabalho aqui, faça essa regra aqui. A chuva tá mentindo. A Isabela tá cada dia mais impossível. A Isabela tá cada dia mais impossível. Isabela! E bora pra esse vídeo, mulher, que eu quero lhe contar uma história. Menina, tem que te contar um negócio que aconteceu. Bora. No primeiro vídeo eu falei pra vocês que eu ia contar aqui umas histórias, bloqueios emocionais que eu adquiri, que eu acabei desenvolvendo por conta de algumas coisas que aconteceram ali na minha infância, na juventude, e isso teve um reflexo pesado na vida adulta, e eu agora tô num processo de me livrar desses bloqueios emocionais. Eu identifiquei até então, eu não sabia que era isso que tava me evitando de dar vários passos à frente. Por exemplo, eu era uma pessoa que desistia fácil das coisas, e eu não sabia porque, eu sempre me questionava, gente, por que eu desisto tanto? Eu começo uma coisa, super me empolgo, acho tudo top, daqui a pouco, não sei, vai embora, não acho mais top, não acho mais maneiro e simplesmente para ali. O negócio não dá continuidade. E eu ficava me questionando, falava, gente, mas por quê? Por que eu não consigo dar continuidade no babado? Por que eu não consigo fazer bloqueio emocional, amor? Sabia? E lá no primeiro vídeo eu contei pra vocês que eu citei 3 situações que assim eu lembro e que me marcaram bastante. Uma delas é a obesidade infantil. Sim, sofri com obesidade infantil, sempre fui uma neném fofinha, uma neném com sobrepeso, uma criança com sobrepeso. Ali na faixa de uns 9, 10, 11 anos, nessa faixa, foi aonde eu atingi o auge do peso ali, eu cheguei a quase 70 quilos. Ô, mulher, o que foi que aconteceu, bicho? Onde foi que tu se perdeu? Ó, eu tô muito destravada pra estar fazendo isso aqui, então vocês tratem de me valorizar, hein? E eu lembro que nessa fase era bem difícil a época de escola. Meu Deus do céu. Juro pra vocês, é uma coisa assim traumatizante. É uma coisa que acaba arrecadando muitos bloqueios emocionais se você não tiver ali um acompanhamento, se você não fizer um acompanhamento com um profissional, você pode se tornar um adulto que aí chega nos 30 e acaba descobrindo assim. Aí começa a me falar assim, então, deu ruim? Deu ruim aqui pra gente. E agora? Vai tratar? Tem que tratar. Bora tratar? Bora tratar. Por conta do sobrepeso, eu era uma criança que era extremamente rejeitada na escola. As crianças não queriam brincar comigo, as crianças não queriam que eu participasse das atividades, as crianças não falavam comigo, ao contrário, sempre tinha oportunidade de me xingar. Gente, era tanto apelido. Era gorda, baleia, orca, assassina.
Era muito, gente, era muito apelido. Era extrema, e assim, e aquilo me machucava muito, aquilo me doía de uma forma. Ser humilhada perante tantas pessoas, isso aí é extremamente doloroso, né? Isso causa muita dor pra quem está sendo vítima daquilo. E esses dias, conversando com meu marido, falando sobre o tema do vídeo que eu ia gravar, eu lembrei de uma situação, lembrei de uma história e eu vou trazer aqui pra compartilhar com vocês. A história é o seguinte: quando eu tava na escola, ali nessa faixa de 10 anos, 9 anos, tinha uma atividade pra gente fazer, tinha uma atividade da escola, era uma educação física, e, como sempre, eu era a pessoa que não era escolhida, eu era decidida. Como assim, Hannah, decidida? As pessoas iam escolhendo, aí sobrava eu. Aí tinha que vir um ser de luz, chamado professora, falar assim: alguém tem que escolher a Hannah. A Hannah não pode ficar fora da atividade. A criança tem que participar, a criança tem que ser participativa, a criança precisa estar aqui com meio de vocês. Não adianta, ela tá aqui, ela tem que fazer parte disso. Aí no fim, depois de muita briga entre os grupos, sobrava uma professora e falava assim: vai nesse mesmo. E era assim que eu participava da atividade. Ô, gente, para de rir. Olha, que humilhação. Olha, se eu não tivesse tratado no Espírito Santo, eu juro que eu ia chorar que agora lembrando assim. Estou livre. Eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor. Parei, tem um Senhor na minha vida, tem um Deus maravilhoso na minha vida. Você que, olha aí, coisa linda que você fez, olha aí, matou aquele ser, fez nascer novo. Tu és maravilhoso, ó Deus, a ti te dá honra, glória, amém. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, a gente ali, brincando, interagindo, eu esbarrei no menino. Na hora que eu esbarrei nesse menino, ô gente, foca aqui, Datena, você não tá entendendo? Você não tá entendendo. Aquele menininho, aquele ser humaninho, ele me deu um tapa tão forte no rosto, mas tão forte, gente, que o meu ouvido ficou 4 dedos da mão dele marcada no meu rosto, assim. Ele gritando: não toque em mim, baleia! Aquilo me marcou de uma tal forma, e entre tantas histórias, gente, já teve até a história de eu fazer xixi dentro da sala de aula, porque os professores não me davam atenção, os professores não me davam valor, entendeu? Eu era uma criança ignorada até pelos professores. Fiz xixi porque a professora não queria deixar eu ir até o banheiro. Sim, fiquei lá. Enfim, se eu fosse contar aqui pra vocês tanto das histórias, vocês iam ficar assim: não é possível que você passou. Passei, não sou só eu, um monte de gente já deve ter passado. Eu tô compartilhando com vocês porque eu acredito que muitas pessoas viveram essa fase, viveram a fase de bullying. Só que ali na época dos anos 90, ali dos 90, 2000 tantos, né? Não era como hoje. Antigamente, a pessoa ela era extremamente rejeitada, ela não se encaixava ali, né? Existia um padrãozinho naquela época, que era o padrãozinho das patricinhas de Beverly Hills. Era o filme da Sessão da Tarde, acho que vocês nem vão saber o que é. Graças a um bom Deus, isso hoje está sendo quebrado. Graças a um bom Deus. Hoje eu vejo mulheres se posicionando, hoje eu vejo meninas se posicionando, hoje eu vejo meninas se ajudando, hoje eu vejo mulheres se apoiando e se ajudando e tomando as dores uma das outras e se ajudando. Eu acho isso maravilhoso. Era exatamente isso que precisava naquela época, precisa até hoje, precisa ter uma responsabilidade. E qual foi o bloqueio emocional que eu adquiri? O medo da rejeição. E naquela época, o que eu fiz? Me isolei. Comecei a criar esse bloqueio da rejeição, fiquei com medo dessa rejeição, então eu passei a dominar a interação social. Eu comecei a não querer interagir com pessoas. A minha maior diversão era ficar dentro do meu quarto, trancada, com o meu diário, com um radinho que eu tinha assim, ó, ele tinha até nome, eu chamava ele de Bolinha, minha mãe vai lembrar agora, capaz até dela chorar, minha mãe é minha doida. Eu tocava CD e tocava fita, gente, da época da... Só um minuto que eu sou da época da fita. Eu ficava o Bolinha, meu diário e minhas lágrimas, que eu ficava trancada naquele ambiente, chorando as minhas pitangas e com medo de ser rejeitada. Eu evitava ao máximo que eu podia de estar no meio de pessoas. Porque na minha cabeça eu estando no meio de pessoas, vou ser humilhada, eu vou ser xingada, eu vou ser agredida. Então o que eu fazia? Eu preferia estar dentro do meu quarto. Consequência disso, fui atrás de perder peso, da forma mais errada possível. Né? Decidi por minha conta, por mim mesmo, e decidi parar de comer. Sim, bonita. Praticamente parei de comer. Eu tentei evitar, fazer ali de uma forma onde meus pais, a minha mãe, que ficava muito tempo comigo, não reparasse, não percebesse o que eu estava fazendo, mas eu fingia que estava comendo, mas não comia, enfim, fazia de tudo, sumia com a comida, mas não comia. E eu ficava, o que eu mais comia ali era salada de alface. Só de lembrar. Eu comi muita salada de alface naquela época. Jesus, como é que eu tomava muita água. E dessa forma eu ia enganando a minha fome e junto ali com aquela sensação, aquele sentimento, né? Provavelmente já estava desenvolvendo ali a depressão. E então isso tudo me ajudava a não ter um pingo de apetite. Então quando eu tinha, era saladinha e, enfim, perdi peso. E consequência de perder peso? Estria, flacidez. O que eu quero trazer pra vocês? O problema não tá na sua situação, no seu estado ali. O problema é na tua cabeça. Sempre você vai estar querendo estar melhor do que você tá. Você nunca vai estar satisfeita com o que você tá. Você nunca vai estar satisfeita da forma que você tá. E isso foi arrecadando, lógico, né? Junto com as pessoas, a forma que as pessoas me tratavam, foram arrecadando, foram criando bloqueios emocionais. Sabe qual que é a nossa mania? Sabe o que é? A gente fica tentando se igualar
a outras pessoas. Só que a gente esquece que nós somos únicos. Mulher. Deixa eu te falar, o papo é sério agora. Não é pra rir, tá? A senhora é única. A senhora é única. A senhora fica tentando ali pairar, se igualar. A Gisele Bündchen, amor. Eu nem queria te dar essa notícia agora. Não sei se você tá preparada, mas não vai dar. Você é única, sua beleza é única. E você tem que se amar do jeito que você é, bebê. Ah, você é maravilhosa, mulher. Você aí, mulher. Você mesmo maravilhosa. Vou falar uma coisa pra senhora aqui agora. Quem manda nessa história aqui sou eu. Sim, bonita. Se a senhora quiser viver nessa vida de bloqueio emocional e se achando o cocô do cavalo, amor, a senhora vai sozinha. A senhora pega seu banquinho e sai de mansinho. Porque quem manda nessa história aqui sou eu. Quem manda nessa vida aqui sou eu. Quem manda nessa beleza aqui sou eu. Quem vai ditar as regras agora que sou eu. Então a senhora não. A senhora trate de vazar. Esta beleza está refletindo. Aceite, amor. Ergue essa cabeça, a princesa assim, numa sua coroa cai. É exatamente isso que a senhora tem que fazer, bebê. A senhora olha no seu espelho, a senhora se ama, a senhora se deseja, a senhora se queira. Se queira, mulher. Para com isso, bicha, de querer estar, aparecendo com o povo. A senhora não vai parecer com ninguém, porque a senhora é um ser único. Sim. Deus fez a senhora do jeitinho que a senhora... A senhora para pra pensar que Deus lhe esculpiu. É, bonita. A senhora foi esculpida pela mão do Criador, mulher. Para com isso, bicha. Para de querer estar... Te orienta, mulher. Ô, bicha. Brincadeiras à parte, eu quero que você entenda que você é um ser único. E aí, na hora que eu tava fazendo, na hora que eu tava montando a história desse vídeo, na hora que eu tava montando o roteiro desse vídeo, eu alinhando com o Senhor, porque eu não faço nada, eu não dou um passo sem a orientação do meu Deus. Eu conversando com ele no nosso lugar secreto, ele me mandou um versículo, me mandou um capítulo e um versículo que eu queria muito compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que isso vai edificar a vida de vocês. O livro é de Gálatas, o capítulo é o 1 e o versículo é o 10. Acaso busco agora eu a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria um servo de Cristo. Esse aqui é Paulo falando. O problema é que a gente tá tentando agradar muitas pessoas. A galera do Instagram, nós estamos preocupadas em estar agradando as pessoas do nosso trabalho, nós estamos preocupadas em agradar tantas pessoas e estamos esquecendo de uma única, a mais importante. A que te criou? A única pessoa que você realmente deveria estar preocupada em agradar é Deus. Tudo que você faz deveria ser para agradar a Ele, não as pessoas. Olha só, não acha que dá menos trabalho? Ao invés de tentar ali agradar não sei quantos mil seguidores nas suas redes sociais, você não acha mais fácil agradar um só? Depois que eu entendi isso, bonita, as coisas ficaram mais fáceis. Sabe o que eu fiz? Eu pisei em cima do bloqueio da rejeição. Tirei isso da minha vida, me livrei disso. Isso aí não me pertence, isso não pertence a mim, não pertence a você. Você é única, você é amada. Então é isso que a gente tem que fazer com todos esses sentimentos que te impedem de viver a vida maravilhosa que Deus tem pra você. Pois é, bonita, não deixa eu te falar. Eu te falei no primeiro, eu vou te falar de novo, presta atenção. Deus tem uma vida maravilhosa pra senhora. Tem, mulher. Eu tô falando pra ti, presta atenção. Se ele conseguiu fazer essa transformação aqui que vos fala, amada, quem dirá na sua. Amor, você não tá entendendo o que é servir a esse Deus. Você não tá entendendo. É maravilhoso, é divino e ele é o único que tem o poder de fazer coisas extraordinárias na sua vida. E foi dessa forma que eu estou vindo, lutando e brigando e pisando na cabeça de todos os bloqueios emocionais que eu adquiri. Infelizmente, lá no meu período da infância, meus pais não tiveram condições de me levar para fazer uma terapia, ser acompanhada por um psicólogo. E depois de adulto, já fala assim, mas e depois de adulto, Hannah? E aí, a senhora fez o quê? Gastei dinheiro com cachaça, gastei dinheiro com sapatos esses que eu nem tenho, eu tenho 3 pares de sapato ali. Gastei dinheiro com tanta coisa, dei prioridades a tanta coisa e não dei prioridade a mim, a minha saúde mental. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eu liguei o botãozinho de uma vida automática ali, uma vida meio estranha, e fui seguindo, amor, ó, toda a vida. Bonita, fui seguindo, Rio, vou te falar, hein? Eu ia ter parado ali na casa dos 20 e tanto, né? Ali nos 23, acho que tava bom pra viver uma vida desse jeito, né? Tinha que ser até 30, gente. Eu não busquei o tratamento, não busquei fazer terapia, e o que hoje vem me ajudando é ser alimentado pela palavra de Deus. A cada dia eu venho entendendo quem realmente sou. A cada dia eu venho entendendo realmente pra que eu vim, o que eu vim fazer aqui. E venho entendendo qual que é o sentido de tudo isso. Eu me achava ignorante. Então, você tem uma noção, eu achava uma mulher ignorante. Por fato de eu não ter uma faculdade, eu me achava uma mulher ignorante. Mas a faculdade não te torna uma mulher interessante, bem. Deixa eu te falar, não é você tendo faculdade que você se torna interessante. Você se torna interessante com conhecimento. E conhecimento não é só na faculdade que você acha. Hoje você vive no mundo de tecnologia, onde você pode estar em N lugares, a você sair do seu lugarzinho, assim, sentadinha aí, onde a senhora tá deitadinha aí com seu celularzinho na mão, sua televisão na mão. Você pode estar em qualquer lugar, amor. Inclusive você tá aqui comigo, eu estou aqui em Macapá. Olha só que maravilha. Então assim, você pode estar em qualquer lugar, basta você querer. Só que eu não quis, mulher. Eu achei que não era necessário, eu achei que não tava fazendo diferença. Eu achei que aquilo ali tava maravilhoso do jeito que tava. Eu achava real que tava bom do jeito que tava. Só que tudo nessa vida, né, existe um processo ali. E, enfim, eu vivi a mulher travada num Z. Existem 3 Zs que você pode passar na sua vida. Eu parei num Z até um tempo atrás. O primeiro Z é a zona de conforto. Eu tava numa zona de conforto que de conforto não tinha nada, amor. Eu vou falar uma coisa pra senhora. Se eu olho lá pra trás e eu falo que eu vivia numa zona de conforto,
Aí eu fico buscando o conforto. A zona eu sei que tinha, mas o conforto eu fico tentando identificar até hoje. Mas cadê o conforto daquela vida? Só que aí acontece que existem 3 ex. Eu vivia na zona de conforto. Só que você tem que estar atrás, sabe onde? Tá na zona de conflito. É na zona de conflito que você vai desenvolver, que você vai buscar. Eu tô numa zona de conflito fazendo esse vídeo pra vocês, gravando vídeo pro YouTube, destravando lá no Instagram, tirando de dentro da minha cabeça que eu não sou uma mulher interessante, que eu sou uma mulher ignorante. Eu juro que eu carreguei isso durante muito tempo na minha vida, gente, é verdade. E aí depois que você sai do segundo Z, que é a zona de conflito, você entra na terceira, que é a zona de conquista. Você conquista a liberdade. Que liberdade, Hannah? Ser livre, se livrar desse monte de bloqueio, entender que você é única, que você pode fazer o que você quiser da sua vida, amor. Alinhada com o pai, claro. Então você vai passar por essa etapa desses 3 ex. Zona de conforto, zona de conflito e zona de conquista. Qual que você quer ficar? Eu escolhi ficar na de conflito. É muito mais interessante. E você se torna uma mulher muito mais interessante pra você. Não tô falando pras pessoas. E aí, mulher, tu gostou desse vídeo? Mulher, olha, bicha reia. Bicha, vá pra zona de conflito. Vá pro segundo Z. Saia do primeiro Z. Saia da zona de conforto, mulher. Busque alimento pro teu espírito. Sim, esse é um dos maiores alimentos que a gente pode adquirir diariamente. Alimentando teu espírito, você alimenta a sua alma, que alimenta a sua mente, que faz o teu corpo funcionar como ele realmente deve. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada por vocês terem assistido até agora. Obrigada pela paciência de vocês. Um beijo. Até o segundo. Gente, curte aqui. Antes de finalizar, curte esse negócio. Eu não sei onde que tá esse negócio. Curte esse negócio aqui. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Ajuda, faz essa caridade aí pra gente. Ajuda a amiga de vocês. A gente tá dependendo desse negócio. A gente tá dependendo disso aqui, a gente precisa da ajuda da senhora, tá bom? Um beijo no seu coração, reage, mulher, reage que eu tô junto com a senhora. Eu tô, bicha, conta comigo, de verdade. Um beijo. Tchau.